Sabe o que eu vim falar para vocês? Eu vim contar para vocês uma experiência que aconteceu comigo. Quando eu comecei a servir ao Senhor, com meus 12 anos de idade, eu comecei a servir a Deus. E a minha família não servia ao Senhor. Meus pais não deixavam eu ir na igreja. Então o que eu fazia? Eu fugia. Eu pulava a janela do meu quarto para ir para a igreja, adorar a Deus, servir a Deus. Porque Deus tinha colocado dentro do coração daquela adolescente o desejo de servir a Deus. Mas como a minha família, ela não entendia, era ignorante na palavra, não deixava eu ir na igreja. E então eu fugia. E muitas pessoas podem dizer assim, mas você cometeu o pecado de fugir, ir para a igreja no escondido de seus pais. Bom, eu não cometi pecado. Eu ia porque eu estava com sede de salvação. A minha alma tinha sede de salvação. Por isso eu fugia, para ir ao encontro da paz, ao encontro de Jesus. E quando eu comecei a frequentar a igreja, logo no início, eu cheguei na igreja com o coração cheio de desejo de ser uma serva de Deus, de dedicar minha vida a Cristo. E então, foi quando eu encontrei um grande homem de Deus, que era o porteiro da igreja. Ele ficava na porta. Todo dia ele me recebia, porque eu era a primeira a chegar na igreja. Eu parava de dobrar meu joelho para orar. E quando eu começava a orar, ele chegava para mim e falava, filha, Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. E eu não entendia o que era o Espírito Santo. Não sabia de nada, eu era nova na igreja. Eu era uma adolescente. Eu não conhecia ainda. E então, ele dizia para mim, todos os dias, filha, não pare de orar. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. E eu perguntei para ele, o que é o Espírito Santo? É bom ser batizado com o Espírito Santo? E ele disse, é maravilhoso. O Espírito Santo, ele é enviado por Deus para nos consolar. E todos nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Porque é através do Espírito Santo que nós conseguimos vencer as lutas desta vida. Que nós conseguimos vencer o pecado, o mundo. Então, nós precisamos ser todos cheios do Espírito Santo. E Deus quer te encher do Espírito Santo para você poder ganhar a sua família para Ele, para Jesus. E eu comecei a orar e buscar o Espírito Santo. Mas eu falei para ele, como que eu busco o Espírito Santo? Eu não sei. Ele falou assim, não precisa de mais nada, é só orar. E quando você for orar, você só glorifica. Quando você for orar, você começa a glorificar, dar glória, exaltar o nome de Deus, honrar o nome de Deus com glórias e aleluia. Não precisa você pedir nada. Você dobra o seu joelho, começa a sua oração e você começa a pedir para Ele, Deus, eu quero ser batizada com o seu Espírito Santo. E aí você começa a glorificar. Você só glorifica. Você diz, glória, 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 Deus. Aleluia, 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 Jesus, glória a Deus. Então você fica fazendo essa oração que logo Ele vai derramar o Espírito Santo sobre você. E assim eu fiz. Eu chegava na igreja, eu era a primeira, porque eu queria ser batizada com o Espírito Santo. Eu queria ser cheia do Espírito Santo. E então, eu chegava na igreja, ele disse, tem que jejuar também. E ele me ensinou a jejuar. E eu jejuava o dia inteiro. Chegava na igreja, dobrava meu joelho e começava, glória, 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 glória. Meus amados, um certo dia, já fazia uns 3 dias que eu estava fazendo essa oração, buscando o batismo com o Espírito Santo, porque eu queria ser cheia do Espírito Santo. E aí eu comecei a dar glória, glória a Deus na igreja. No 3º dia que eu estava orando assim, eu não pedia nada, eu só pedia perdão dos meus pecados, dobrava meu joelho e começava a dar glória. E quando eu comecei a dar glória, de repente, dando glória, glória, glória a Deus,
Meus amados, foi uma experiência extraordinária. De repente, eu senti como se eu estivesse entrando dentro de um túnel de fogo. Aquele túnel, eu entrava por um túnel de fogo. E ali era muita glória, muito poder. E eu via aqueles anjos num lado do outro, todos dourados. E eles cantavam aquelas vozes de coral, coisa mais linda. Aqueles louvores que ficou gravado na minha mente. E aí, eu andava no meio daquele túnel, chorando. E eu falando, glória, glória, a minha língua enrolou. E eu comecei a falar várias línguas, vários idiomas. Eu comecei a falar várias línguas. Porque naquele dia, naquele momento, eu fui batizada com o Espírito Santo. E Deus manifestou sobre mim o dom de variedades de línguas. Ali, eu fiquei orando mais de 2 horas, sem parar, falando em línguas, glorificando, falando em línguas e profetizando dentro da igreja. O culto, todo mundo chegou e envolveu junto comigo, porque eu não conseguia abrir os meus olhos, eu não conseguia parar de orar. Aquilo era coisa tremenda, era um poder muito grande, era uma glória extraordinária, não tem como explicar para vocês. Isso é maravilhoso, isso é gostoso. E eu estou contando essa experiência, esse testemunho de bênção maravilhoso que aconteceu comigo, que eu fui batizada com o Espírito Santo. Para vocês, sabe por quê? Porque é tempo de nós voltar a se encher do Espírito Santo. É tempo de nós buscar o batismo com o Espírito Santo. Aquele que já é batizado, é tempo de buscar o renovo, porque Deus quer te usar nos dons. Como que Deus vai te usar nos dons do Espírito Santo se você não é batizado com o Espírito Santo? Eu vou contar para vocês a segunda parte no próximo vídeo, porque é muito grande as experiências que eu tenho. Aqui no meu canal eu vou estar contando para vocês testemunhos de bênção, trazendo o recado de Deus e o conselho de Deus todos os dias. E então, meus amados, eu quero que vocês me ajudem a compartilhar, porque o Senhor me mandou vir aqui, trazer o conselho dele todos os dias e as experiências para todos os dias, e ler a Bíblia, principalmente em prol dos nossos amados amigos e irmãos que são especiais, que não têm a visão. Os nossos especiais cegos, surdos, mudos. Os nossos irmãos que se encontram acamados, que não pode levantar para ir na igreja, mas ele pode ouvir a palavra de Deus quando entrar nesse canal. Eu vou estar lendo a palavra de Deus e orando todos os dias por estas pessoas, porque o Senhor tem grande obra a realizar. Em nome de Jesus, receba a bênção de Deus. Ele está contigo. Não temas, creia. Deus abençoe.